Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e estamos de volta essa semana com mais uma mini aula de hebraico. E na aula de hoje a gente vai falar sobre choras. Choras. Você sabe o que é choras? Se você é aluno iniciante no hebraico, provavelmente você já deve ter visto por aí, se você já está alfabetizado, se você já conhece as letras e provavelmente deve estar procurando aí também um caminho para continuar aprendendo, né? O que você vai ser a primeira ou próxima coisa que você vai aprender. Então, hoje a gente vai falar sobre choras. O que é choras e como é que funciona esse negócio de choras. Primeira coisa que a gente precisa entender em hebraico é que o hebraico é quase como um quebra-cabeças. É quase como um Lego, um brinquedo de montar, né? No português também é assim, né? As palavras, existem os radicais, né? Que nós chamamos de raiz também. E eles vão juntando com prefixo e sufixo, né? Que são aquelas mini palavrinhas que colocamos na frente, no meio, no final, né? E que vão formando novas palavras e novas palavras e novas palavras. Mas no hebraico isso é bem real mesmo. As palavras são montadas. A partir de uma raiz é possível fazer um mundo infinito de palavras. Um mundo infinito que eu digo é um pouco exagero, né? A gente pode formar um número bem legal de outras novas palavras, né? Então o choras nada mais é do que raiz, literalmente choras em hebraico é raiz. Pode ser chamada raiz da árvore, raiz, literalmente raiz da árvore, mas também é usado no sentido da raiz da palavra, ou seja, ali o início, a base de uma palavra. Só que diferente do português, o hebraico, o choras pode ser formado da seguinte forma: por 3 letras. A maioria das vezes você vai ver uma raiz, um choras de 3 letras. 3 letras, 3 consoantes hebraicas, você vai ver as palavras sendo formadas. Pode acontecer de aparecer apenas 2 letras, mas isso são casos à parte e bem assim, casos isolados, bem pouquinha quantidade, né? Vamos dizer assim. E também vai acontecer casos de que tenham 4 letras na raiz, tá? Isso também são casos à parte, são casos raros. Vamos dizer que 70% das vezes, ou seja, na maioria das vezes, a raiz, o choras de uma palavra hebraica vai ter 3 letras. 3 letras. E a partir dessas 3 letras a gente pode formar muitas palavras. O interessante é que funciona da seguinte forma: a partir de uma raiz, de um choras de 3 letras, eu posso formar outras palavras e outras palavras que abrangem, né, que complementam, que aumentam o significado da raiz daquela palavra. Como assim? Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui do português. A palavra canto. A palavra canto, o radical dela é essas 4 letras aqui, ó, C-A-N-T. Essa é a raiz dessa palavra, eu tô falando do português, tá? Só para você entender o que eu estou querendo dizer lá no hebraico. Então, canto pode seguir, a gente está falando aqui no sentido de cantar, né? Canto, fazer aula de canto, o ato de cantar, né? Canto. Aí eu tiro a vogal O e substituo pelo um A e um R. Aí aqui já vira o verbo cantar, que é o nome da ação, né? Do canto, cantar. Eu canto, tu cantas, aqui é o verbo. Agora, se eu tiro o A e o R e boto o O e o R, aqui vira cantor, né? Cantor é o nome da profissão, né? O nome da pessoa que canta, né? Canta, o cantor. Se eu acrescentar aqui ainda mais um A, aqui vai virar cantora, né? O feminino do cantor, que são os 2 titulares que
são as pessoas, né, que cantam ou que fazem aula de canto. Então, tudo isso aqui são palavras que vêm da mesma raiz, ou seja, da mesma base, do mesmo radical, mas que tem todas elas a ver, né? Porque nós estamos falando da mesma coisa, de cantar, mas elas têm significados diferentes. Uma é o canto, o outro é a ação, a outra é o nome da pessoa que canta no masculino e o outro é o nome da pessoa que canta no feminino. No hebraico acontece da mesma maneira, como uma palavra pode formar novas palavras quando eu adiciono sufixos, prefixos e afixos. O que é um prefixo? É aquela mini palavrinha, aquela coisinha a mais que eu vou acrescentar no início da palavra. O sufixo é aquela mini palavrinha que eu vou acrescentar no final da palavra. E um afixo são coisas que eu posso, uma letrinha ou uma mini palavrinha, assim, uma letrinha, duas letrinhas, que eu acrescento no meio da palavra. Isso acontece no português e isso acontece no hebraico. No hebraico, eu vou, a partir da raiz, adicionando prefixos, sufixos e afixos, eu posso formar novas palavras que em significado, em essência, elas têm tudo a ver umas com as outras. Para eu exemplificar aqui no vídeo, para você entender o que eu estou querendo dizer, eu escolhi essa palavra aqui, Echad. Echad. Echad, em hebraico, é o número 1. É, o número 1. Número 1 na versão masculina dos números, tá? Na versão masculina dos números. A gente tem o Echad, que é a versão masculina, e tem o Ahat, que é a versão feminina. Já tem vídeo sobre essa contagem diferente masculino e feminino no nosso canal. Mas falando aqui exclusivamente da palavra Echad, que ela é usada como o número 1, eu estou falando aqui do número 1. Agora, repare bem nas 3 letras que formam essa palavra, Echad. Echad é o Aleph, é o Het e o Dalet. Echad, Echad. Então, essas são as 3 letras da raiz, né? Da Shoresh dessa palavra. Essas são as 3 letras. Grava bem essas 3 letras. E agora nós vamos ver outras palavras, tá? Que nós podemos formar a partir deste mesmo radical, deste mesmo Shoresh. E você vai ver e entender o que eu estou tentando dizer. A primeira palavra que a gente pode formar com essas mesmas letras são o verbo leached, leached, leached. Repare que nesse verbo você tem aqui no início dele um lamed, né? Um lamed que funciona aqui como um prefixo. Ele foi adicionado à palavra. Mas repare que logo após nós temos as mesmas 3 letras do Shoresh, o Aleph, o Het e o Dalet. Então, o Lamed funciona como um prefixo aqui. Então, aqui a gente tem um verbo, leached, que tem o significado de unir. Olha só, unir. Né? A raiz é Echad, do número 1, e essa primeira palavra que nós podemos formar com esse mesmo Shoresh é o verbo leached, que significa unir, né? Então, tem tudo a ver com o número 1, né? O sentido, a essência do significado é o mesmo. Outra palavra que a gente pode formar, Achdut, Achdut, Achdut. No caso dessa palavra aqui, nós temos um sufixo, né? A gente tem aqui a vogal U, sinalizada pela letra Vav, e um Tav no final da palavra, formando a palavra Achdut. Então, a gente tem um sufixo. E essa palavra aqui significa unidade. Olha só, unidade. Ainda estamos no sentido de está no sentido, no significado de falando de algo que é único.
Então, a gente ainda tá aqui, ó. Repare que ainda é a mesma raiz, ó. Temos o Aleph, o Het e o Dalet dentro dessa palavra. Próxima palavra é a palavra Ahadá. Ahadá, Ahadá. Ahadá significa unificação, fusão, né? Repare que aqui a gente tem um prefixo, que é a letra Rei, logo no início da palavra, e a gente tem também no final a letra Rei de novo, tá? Como um sufixo. A gente aqui nesse caso tem um prefixo e um sufixo, mas a raiz permanece a mesma, ó. A gente continua tendo o Aleph, o Het, o Dalet juntinho. E o significado dessa palavra, unificação, fusão, olha, o sentido ainda se mantém, de um, né? O sentido de um ainda se mantém. Próxima palavra, Ahid, Ahid, Ahid. Aqui a gente tem um afixo, sinalizado pela letra Yud, Yud. A gente tem um Yud adicionado no meio da palavra, mas veja que o Shoresh ainda é o mesmo, Aleph, Het e Dalet. E Ahid é um adjetivo que significa único. Pode significar único, uniforme, homogêneo, né? Único, algo único, a qualidade de algo que é único. É muito usado no sentido de ser único. Ahid, Ahid. Repare, mesmo Shoresh e o sentido continua o mesmo, de algo único. E por último, mas lembrando que existem outras palavras que eu posso formar com essa mesma raiz, mas essa aqui foi algumas que eu selecionei para te mostrar o que acontece no hebraico. A palavra Meuhad, Meuhad, né? Aqui a gente tem um prefixo com a letra Mem no início da palavra e a gente tem um afixo também aqui com a vogal U sinalizado pela letra Vav. Então, Meuhad, Meuhad significa unido, algo unido, né? Aquilo que está unido, unido. Então, repare bem que o Shoresh é presente em todas essas palavras. A partir de um único Shoresh, nós podemos formar muitas palavras, muitas palavras. E todas essas palavras que você vê, são palavras que, em essência, têm relação entre si. O significado de ser algo único. O verbo unir, a unidade, a unificação, o único, o uniforme, o unido. Então a gente está sempre trazendo para a ideia de único. Isso é um exemplo do que é que acontece no hebraico, né? O Shoresh, que geralmente, como eu disse, 70% das vezes vai ser apenas de 3 letras, eles vão formar N palavras que, junto com esses prefixos, sufixos e afixos, vão formar novas palavras que geralmente elas vão ter significado entre si. É claro que pode acontecer e existem casos em que palavras vão ser formadas a partir de uma mesma raiz, mas que não vão ter significados nada parecidos, vão ser diferentes, não vão estar tão relacionadas. Mas na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Então, a partir de uma única raiz, de um único Shoresh, eu posso formar outras palavras que, junto com elas, você vai formar novas palavras, mas que elas têm um significado ou têm uma essência, tem algo que as une, né? Algo que as une literalmente, que é a essência, né? Ali do significado. Então a gente começou, como no exemplo, com uma palavra Echad, que significa um. E a partir disso eu formei outras palavras que também trazem o significado de um, né? A essência de um, unificar, união, único. Então são significados que se complementam e vão aumentando, abrangendo aquela raiz. Esse conhecimento tenha ficado claro para você, né? O que é Shoresh, como é que funciona a montagem das palavras no hebraico, e que você possa ir
servir como caminho para você continuar aprendendo, continuar estudando e não desistir do hebraico, que é uma língua fascinante. Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Shalom!